E eu quero te convidar, em especial, você torcedor do Mengão, porque o nosso pré-jogo de hoje, a gente pode dizer assim, é uma entrevista, a gente pode colocar como um mesa-cast, um podcast, a gente pode chamar do jeito que for. Eu vou te adiantar, vai ser uma aula sobre cultura, sobre Flamengo e sobre o impacto do Flamengo na vida brasileira. Por quê? Porque hoje, além do Poeta Túlio, que você já está vendo, sempre elegante, com seu chapéu. Esse chapéu é novo, hein? Esse é novo, estreando hoje. Fala português esse chapéu novo? Fala português porque eu valorizo o produto nacional. Então tá bom. Além do Poeta Túlio, do nosso observador tático Cristiano Oliveira, que vai dar mais uma aula, um grande comentarista. Um prazer ter você, meu amigo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Rafa. Uma boa noite pro Túlio. Boa noite pro Sr. Tinoco, que eu tô aprendendo bastante já com ele aqui nos bastidores. Boa noite pra produção. Boa noite pra você, Rafa. Espero que a gente possa comentar muito, que o Flamengo possa vencer o jogo. Perfeitamente, cara. E a estrela da festa hoje é esse cara aqui que tá na minha frente, porque ele é um dos maiores rubro-negros que eu já conheci, um dos maiores conhecedores de Flamengo que esse mundão de meu Deus tem, e o cara que vai lançar esse livro aqui nos próximos meses. Já tá na pré-venda, você pode acessar flamusica.com.br para você comprar o livro Flamengo, o Fenômeno Nacional. Esse aqui é um protótipo que tá na minha mão. Volume 1, que vai de 1895 a 1960, acompanhando cada detalhe. O Flamengo, a gente brinca aqui na Brabo TV, o Flamengo tá em tudo, né? O Flamengo já foi o quê? Marca de doce de leite. Doce de leite. Cerveja, cigarro. Fósforo. Tudo, né? Tudo. Tudo que você pensar. E quantas músicas já mencionaram o Flamengo? Olha, o meu acervo atualmente está em 1.650 músicas cadastradas, isso estou incluindo aí as regravações, né? Mas são 1.650 músicas e eu tenho essa informação completa de cada uma delas, com seus autores, o intérprete, o nome do disco, a gravadora, o número, a ficha técnica do disco e a música, obviamente, né? A não ser partituras que, obviamente, não foram gravadas, né? Mas são 1.650. Então, isso aqui é uma enciclopédia de Flamengo e esse livro aqui vai te surpreender. É o melhor livro que eu já vi sobre Flamengo. Está já no forno para você garantir o seu. Já na pré-venda você já pode garantir Flamengo, o Fenômeno Nacional. Paulo Tinoco, na Brabo TV. Palmas de verdade. Palmas de verdade. Porque isso aqui não é qualquer coisa, não. Bom dizer que é a quarta capa do Rui Castro, né, escrito pelo Rui Castro, e o prefácio do Maurício Neves de Jesus. Só fera. Que é um dos grandes pesquisadores na história do Flamengo. Porém, ele começou a me chamar de senhor Tinoco. Eu não gostei muito disso. Não tira esse senhor aí. Vou chamar senhor Cristiano. Bem, eu tô com 62, né? Senhor Cristiano. Eu tô com 62. Isso me possibilitou ver o Flamengo já em 76, 77. Então, é legal por isso. Mas deixa esse tal de senhor aí de lado aí. Cara, é uma pesquisa que vem desde os anos 70 e que culmina, né, nisso aqui. Como é que começou essa sua paixão, esse seu interesse? Como nasceu esse projeto? Bom, o interesse, como eu disse, 77, o primeiro jogo que eu fui ao Maracanã foi 77, 76 já lembro do rádio, lembro do Cruzeiro campeão da Libertadores 76 com o Joãozinho. Olha. Tem essa lembrança assim vaga na TV passando. E, obviamente, que depois de 77, o que veio pela frente é o quê? O Flamengo campeão de 78 com o Rondinelli, que eu narrava esse gol nessa altura, gostava de brincar de narrador. Fazia o Jorge Cury ali? Brincava de narrar aquilo, lembro perfeitamente, enfim. E a partir daí, tudo que eu vivi dia a dia, o que a gente vê hoje em termos de emoção com os nossos clubes, né, seja torcedor de outros clubes, eu vivi com aquele Flamengo diariamente, de 77 em diante. Então você imagina quantas vezes, né, morando em Macaé, né? Sempre morei em Macaé, saía pela rua e ia parar em outro bairro. Vinha aquele grupo de pessoas comemorando um título do Flamengo, você ia parar lá embaixo, em outro bairro da cidade. Então, esse movimento de títulos do Flamengo, esse número de títulos e essa loucura que foi esse Flamengo do Zico, me fez interessar por colecionar coisas do clube, ou seja, livros, revistas, fitas VHS, e uma das fitas que eu pegava em locadora foi o filme Flamengo Paixão, de 1980, que é espetacular. Que está no YouTube, quem quiser ver, e agora vai lá. Tá em alta definição. Exatamente. E a trilha sonora desse vídeo foi algo que me impactou muito. E aí eu comecei também a me interessar em colecionar música. Então toda música que aparecia na minha frente,
envolvendo o Flamengo, eu guardava. Mas, assim, não tinha uma metodologia, isso aparecia, eu ia guardando, então era uma coisa de colecionador, até que a gente vai fazer aí, vamos pular até o início dos anos 2000, eu já tinha uma relação de umas 150 músicas mais ou menos, e eu lembro que o Flamengo estava participando, havia um processo de transformar a torcida do Flamengo como patrimônio cultural do Rio de Janeiro, pela prefeitura. Isso. E um diretor do Flamengo, o Mário Cruz, era vice-presidente de planejamento. Vou deixar um beijão para ele. Ele soube dessa minha pesquisa através dessa coisa do Orkut, blog e tal, e aí ele entrou em contato comigo e eu cedi essa lista de músicas que eu tinha, não passava de 150. Logo no ano seguinte, o Beto Xavier, que era um jornalista do Rio Grande do Sul, ele lançou um livro, O Futebol no País da Música. Eu tenho esse e livro. o capítulo que fala do Flamengo praticamente foi o que eu passei para ele também. Ele até agradece o meu nome lá no final do capítulo sobre o Flamengo. E aí eu vi que eu precisava entrar mais nesse assunto, porque havia uma lacuna em relação a essa questão da música. Então, o interesse inicial foi pela música. Mas no que eu comecei a pesquisar mais a fundo, a partir de 2012, por aí, eu comecei a vir ao Rio, rodar essas instituições de preservação de memória, Biblioteca Nacional, Museu da Imagem do Som, Instituto Moreira Salles, todas e várias vezes, também correr clubes, né? Feira de Antiguidades da Praça 15, os sebos, contatos com colecionadores de música brasileira e de historiadores, né, conhecedores, a fim desse assunto. E aí, nessa pesquisa toda, e também fazendo pesquisas na hemeroteca da Biblioteca Nacional, por música, eu comecei a ver o quê? Vários assuntos ligados ao Flamengo, que nenhum dos livros que eu tenho em casa tratava. Eu tenho quase 150 livros do Flamengo. Então, começaram a aparecer informações, então inéditas. Então, não só da questão da música, aí já entra outras esferas da cultura, questão de peças de teatro envolvendo o clube nos anos 10, anos 20, filmes também já em 38, os carnavais dos anos 20 eram gravados em filmes, os salões na rua, exibidos em cinema depois. O tricampeonato 44 do Gol do Valido foi filmado e exibido em cinema depois. Cadê esses vídeos, cara? Eu já pesquisei tudo que é lugar que você pensar. Espero que apareça em algum momento, porque, né, tudo tem o seu tempo, né? Mas então, assim, isso era passado. Então, esse interesse todo sempre foi se expandindo. E fatos da vida do clube. E outra coisa, eu tenho um senso, assim, de gratidão por pessoas que fizeram o Flamengo chegar onde chegou. O Flamengo não é só o time que está em campo que a gente vê hoje. São 130 anos e isso demandou esforço e abnegação de muita gente. E essas pessoas são esquecidas, cara. Não podemos de jeito nenhum. E você pode citar algumas dessas pessoas até né, lá no site uflamusica.com.br, que você detalha bastante o projeto. Algumas coisas lá, você fala que você resgata essas pessoas que estão esquecidas. Sim. Você poderia citar algumas delas aqui, só um nome ou alguma várias, história? Né? Se a gente pega, vamos começar pelos fundadores, né? São 18 fundadores que assinaram a ata de fundação. Isso. Desses 18, 3 eram o núcleo central, que é o Zé Agostinho Pereira da Cunha, o Mário Spínola e o Nestor de Barros. Mas o Nestor de Barros, ele veio estudar no Rio, ele era de São Paulo, depois ele volta para São Paulo, se torna vereador lá em 1929, se afasta do Flamengo. O Mário Spínola segue a carreira militar na área da Marinha, há um acidente com uma bomba lá, alguma coisa, um explosivo, e ele morre. E o José Agostinho, desde a fundação, ele nunca abandonou o Flamengo até a morte dele nos anos 40. Então é o cara que eu até falo bastante dele, porque eu sou fã. Aliás, eu fui ao cemitério São João Batista, a lápide dele, onde tem até o escudo do Flamengo na lápide. Eu conversei também bastante com o sobrinho neto dele. Enfim, é um personagem que se eu tivesse... Ele que entrega o primeiro estatuto do clube, exatamente. Inclusive, ele que redigiu o estatuto do Fluminense. Não, minto. O estatuto do Fluminense foi o Virgílio Leite. Fiz confusão aqui. Mas ele que inscreve o Estatuto do Flamengo em 1995 e depois entrega ao clube. Né? Entrega ao clube depois. Zé Agostinho. Se eu tivesse o poder, se o Flamengo tiver um estádio um dia, na minha opinião, seria o nome de Zé Agostinho Pereira da Cunha. Porque esse cara, no início dos momentos mais difíceis, é o cara que foi a coluna do Flamengo, foi o Zé Agostinho Pereira da Cunha. Esse é um cara. O nome do estádio do Flamengo para você? Na minha modesta e humilde opinião de torcedor, seria dele, porque por tudo que ele representou naquele período mais difícil Hoje é fácil, né, cara? Que legal. O Flamengo, com essa torcida que tem hoje, poucos anos a gente conseguiu reverter uma situação delicada. Naquela época,
Então esse cara, ele... Agora, É não um pode herói ser- rubro-negro. O cara também, deles, o né? Nestor de Barros, que assim, depois que ele vai pra São Paulo, ele fica esquecido. É. Pra mim, ele é um dos caras, junto com o Zé Agostinho, claro, que ele era o cara, tipo assim, os 3 mentores, né? O ele no núcleo dia central. ele foi lá, arrumou, porra, tudo pra reunião, ele que era o cara ali, tipo, agitador pra mim ali, desses 3. Né? E ele sumiu, assim, não Pois tem é. mais notícia depois que ele Então, vai pra São Paulo. ele, quando veio estudar no Rio, ele morava naquela casa de pensão. A República Paz e Amor era o quê? Era uma casa de pensão do seu José Joaquim Vieira Souto, que ele alugava para estudantes. O Flamengo começa a sua sede ali, a reunião é feita ali, e o Nestor morava ali. A sede não era do Flamengo. Então, assim, o Fluminense faz reuniões, né, o clube recém-fundado é feito na sede do Flamengo ali, nessa República Paz e Amor. E o Nestor, depois, ele volta para São Paulo e de lá ele segue carreira política, foi eleito vereador, como eu disse, em 29, né? E se afasta do clube, né? Assim como outros, né? O Carlos Sardinha, irmão do Eduardo Sardinha, também Os dois irmãos participam da fundação. vai para São Paulo, e o Carlos Sardinha é o primeiro presidente do Clube de Regatas Tietê, em São Paulo. Então também se afasta. Então, qual o cara que ficou dos fundadores? O José Agostinho Pereira da Cunha. Que depois, quando vem a profissionalização, ele fica chateado, né? Não, ele foi Não? um cara que ele trabalhou para que o clube aderisse ao profissionalismo. Aliás, a sede da Gávea tem o nome dele. Inclusive, quando você sobe a escada, você tem a estátua do Zico ali, tem o busto dele ali, que aquele busto foi inaugurado em 44. Aliás, nesse livro, um dos capítulos específicos desse livro é o Flamengo, os monumentos dentro das sedes do Flamengo, seja na Gávea ou no Ninho do Urubu. Mas isso aí a gente vai falar mais para frente, né? Não sei. Muito interessante, cara. Eu quero pedir o like da galera. Daqui a pouco o Flamengo vai jogar pela Libertadores. Nós vamos falar. Isso aqui é também um pré-jogo. Tem um superchat aqui pra gente passar. Já tá na tela, inclusive. Vou pegar aqui, porque senão vai acumulando, é um problema. Denaildo. Grande Denaildo, aquele abraço. Fechados com jardinismo. Boa noite, senhores. Boa. O Mengão de Leonardo Jardim. Ô, Tinoco, tem algumas frases que acabam entrando no inconsciente. Sabe aquela história? A mentira contada 1000 vezes vira verdade? E tem algumas ideias sobre o Flamengo que eu queria que você refutasse aqui ao vivo, porque você é muito estudado, muito versado no assunto. O Flamengo, ele é um fruto da mídia, como as pessoas falam? Eu até costumo dizer Os que... haters dizem. Obviamente que eu trato de todos esses assuntos, as narrativas, né? Isso. Quando falam da questão do Flamengo. O Flamengo é um clube de elite. O Flamengo, quando vai para a Gávea em 38, era um fim de mundo, não tinha nada. Era um areal que o Flamengo vai para lá. Quando o Flamengo, inclusive, é fundado em 1895, costuma dizer que o Flamengo é um clube de elite, né? Como eu disse. Óbvio que eles não eram operários, porém, a condição dos pais deles não deram ao Flamengo sedes, barcos. Tanto é que o Flamengo foi ser campeão carioca pela primeira vez em 1916. Então, isso aí é uma conversa que gostam de estar falando aí, mas isso é mais, que eu costumo dizer, falar contra o Flamengo é algo mais velho que andar para frente, né? Essas narrativas anti-Flamengo. E isso resume bem uma frase. O Flamengo bicampeão carioca em 54, esse jogo ocorre em 55, a torcida vai para a rua do Flamengo e tem uma faixa que a torcida leva escrito assim: Flamengo, este é o que faz inveja. Essa foto está no livro. Então, estou falando de 1955. Por quê? Porque o Flamengo, por conta, já no final dos anos 30, tendo a notoriedade que passa a ter, e aí são um somatório de fatores que levaram o Flamengo a, já no final dos anos 30 e início dos anos 40, terem essa disparidade em termos de torcida, que gera o quê? A mídia em cima. A mídia quer o Flamengo, colocar o nome do Flamengo em peça de teatro, em produtos, para poder justamente chamar público, né? Então isso sempre causou lá de trás, isso é, né, antigo, uma reação ruim em relação aos rivais do clube, né? E aí surge o quê? Vou ter que falar qualquer coisa, vamos inventar história aqui para poder tentar combater isso, porque né? é meio conveniente, né? Por exemplo, o Fluminense sempre se orgulhou de ser o Fluminense, por favor, tem que botar um negócio para captar aqui mesmo quando eu estiver de longe. Tô brincando. Poeta em guerra constante com a produção. Tô brincando. O Fluminense, porque ele não quer incluir minha mortadela no cardápio, aí eu tô bolado. O Fluminense, tipo assim, durante muito tempo, né, eles vêm trabalhando hoje em dia para poder, né, tirar esse estereótipo de sempre se orgulhou de ser um time de elite.
né? Por exemplo, também o próprio Palmeiras, não, nós somos um time de imigrantes italianos e tal. Aí depois virou moda ser popular. Sim. Aí quando todo mundo quer ser popular, eu falo, não, mas pô, não, elite não, nós não somos aqui elite, nunca cantamos. Tem meio isso, né? Então você é meio conveniente. Quando é legal ser rico, eu agora falo, não, exatamente, quando é legal ser popular, eu falo, então é popular, né? E essa questão toda, assim, no final dos anos 30, quando o Flamengo vai para a Gávea, que eu falo bastante disso aí também, que do lado da Gávea é onde surge a favela da Praia do Pinto. Isso. Entendeu? Então ali começou um movimento de chamar o Flamengo de favelado, né, de questão de mulambo, tudo isso tem detalhes aí, 30. música inclusive, falando do Flamengo como favelado, como preto, fala mesmo, direto, algo meio... havia uma canção já nos anos 50 que a torcida adversária cantava pro Flamengo, é ou não é, piada de salão, um time de urubu queria ser campeão. Olha isso. Entendeu? Então isso já... E tem muita coisa aqui que... E a história do Dragão? Mais uma provocação, falando em provocações contra o Flamengo. Do Dragão, isso foi... O Flamengo era o time do Dragão, como é que era a torcida do Dragão. Isso aí foi em Dragão. 36, a decisão do campeonato de 36, já no profissionalismo, né? O Flamengo e o Fluminense estavam na liga profissional. E o Jornal dos Esportes fez uma promoção para apurar a torcida mais animada. Uma promoção do jogo, né? Foram 3 jogos. Então, nesses jogos, a torcida do Flamengo, por exemplo, a Embaixada dos Piranhas, que era um grupo social, foi para as Laranjeiras com instrumento, cantando música, levaram um cara vestido de escafandrista, andando na pista olímpica das Laranjeiras com a placa Flamengo até debaixo d'água. Um avião soltou uma galinha morta com a bandeira do Fluminense amarrada no pé, dentro do gramado. E tinha músicas, né, de uma torcida provocando a outra. E a torcida do Fluminense cantou Flamengo, torcida do Dragão. Por quê? O Dragão era uma loja de artigos, de panelas populares, como dizendo o quê? A torcida do Flamengo é uma torcida de pobres, de pessoas com menor poder aquisitivo. Então isso, em 36, ocorreu. A torcida do Flamengo foi eleita a mais animada, né, ganhou até esse concurso, né, vamos dizer assim. E bom dizer que o Mário Filho, que era rubro-negro, ele que em 32 introduz o carnaval, o desfile de escola de samba como competição, porque até 32 os desfiles ocorriam de forma aleatória, os grupos saíam pelas ruas, e cada um em sua localidade, sem haver uma competição. Em 32, como os campeonatos eram curtos, não tinha uma programação para alimentar a questão do futebol, ou do jornal, no caso, que era aí, não era nem o Jornal do Esporte ainda, era o Mundo Esportivo. Ele cria os desfiles de escolas de samba como competição, com critérios, com quesitos. Então começa em 32 pela mente do Mário Filho, em 32. Você falou de paixão nacional, outra paixão nacional, o carnaval, né? Uhum. E eu queria saber como era o contexto do futebol naquela época, né? Quais eram os clubes mais populares e por que o Flamengo se tornou, já naquela ocasião, esse clube já popular, gerando inveja aos rivais. Então, é o que eu falo, essa questão toda ocorre nos anos 30, fundamentalmente, e aí é um somatório de eventos esportivos e sociais. Esportivo porque teve a Travessia Rio Santos, que foi o maior evento esportivo que ocorreu no país em 1932, a movimentar as pessoas. Ou seja, o Flamengo, 3 remadores vão fazer a Travessia Rio Santos, são proibidos pela Capitania dos Portos, eles enganam a polícia no dia da saída deles, colocando um barco na praia com remadores, com uniforme, porém, eles saem de outra praia do Leblon, onde tinha o Colégio Ângulo Brasileiro. Então eles saem, a polícia descobre, tenta ir atrás, e havia aquele bochicho, pô, cadê os remadores e tal, e eles vão embora, passam telegramas na medida dos pontos que eles vão passando, mandam um recado, alguma coisa nesse sentido, e virou o grande bochicho daquele período, daquele janeiro de 32, essa Travessia Rio Santos. Eles seriam presos quando chegassem de volta ao Rio. Só que eles chegam a Santos no dia 20 de janeiro, são homenageados lá, vão para São Paulo, também são homenageados em São Paulo com o almoço do jornal A Plateia, no restaurante Brasserie Paulista. À noite vão para uma rádio Record Sociedade, dão uma entrevista, voltam a Santos no final de semana, entram no estádio da Vila Belmiro, no jogo do Santos e Alpargatas, são homenageados e recebem telegramas do país inteiro, inclusive de Getúlio Vargas. Então eles voltam, de presos eles voltam como heróis, no navio da Marinha, e chegam na Praça Mauá, uma verdadeira multidão como nunca se viu.
envolvendo o esporte, e esse esporte era um clube e o clube era o Flamengo. Então, 32 começa essa doideira. Logo na sequência, surge a questão da rádio, né? Os seus locutores, Ari Barroso, um cara que já como apresentador de programa. Logo depois, o hino rubro-negro do Paulo Magalhães é gravado em 37, em disco de 78 rotações. Então o Flamengo ganhava um jogo, porque essa década de futebol foi muito ruim para o Flamengo, só foi campeão em 39. Mas o Flamengo ganhava uma prova, ganhava uma partida, o hino do Flamengo poderia ser ouvido nas rádios ou na casa daquelas pessoas que tinham um aparelho para poder executar a música. E os outros clubes não tinham os hinos gravados? Não tinha. Nessa época. Isso foi em 37. Em 36 surge a Rádio Nacional, que surge como uma rádio privada, ela é encampada pelo governo depois, dotada de equipamentos potentíssimos. E qual o grande evento que a rádio transmite na sequência dos anos 40? O tricampeonato 42, 43 e 44. Né? Em 42 o Ibope é criado, e em 48 já tem uma pesquisa dizendo que a torcida do Flamengo é a maior torcida da Guanabara, do estado, né? Da capital federal, que está no livro essa pesquisa também, inclusive nas classes sociais de estudo, enfim, está tudo aqui. Anos 50, o que ocorre? Outro tricampeonato, já com o advento do Maracanã. Então o Flamengo também já aparece com nos anos 50 com essa notoriedade toda. Só que, além disso, final dos anos 30, começa também um número grande. O surgimento da rádio possibilitou ídolos na música, no esporte, das rádios novelas. E grandes ídolos eram torcedores do Flamengo. Né? O Orlando Silva era um dos grandes nomes do final dos anos 30, torcia pelo Flamengo. A Ângela Maria, jogadores do Flamengo eram do fã-clube da Ângela Maria. Então, toda a coluna dela na revista do rádio, ela terminava com Salve o Flamengo. Sabe? Então, assim, os fãs desses artistas todos, por tabela, acabavam querendo torcer para o Flamengo também. Os seus grandes ídolos são do Flamengo. Então, entendeu? Então, Carmen Miranda, que vai ao Maracanã na decisão do Campeonato 55, né, 54, que ocorre em 55. Então, ela está no Maracanã, namorou o Mário Cunha, que era um remador do Flamengo, filho do Zé Agostinho Pereira da Cunha. Ela namorou o Mário Cunha de 25 até 32 e ela se torna Flamengo por conta disso. Enfim, então as revistas da época sempre faziam questionários com os artistas, qual o seu time? E sempre estava lá o Flamengo. Então isso tudo convergiu para que o Flamengo tivesse uma torcida grande, não esquecendo também, para concluir, que em 36 a gente teve o Basso Padilha, o maior presidente da história do Flamengo, com uma série de ações de campanhas populares, de escrever frases, campanha de fotografia, de corrida de garçons em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas. Hoje a gente chama essa brincadeira de marketing. O cara fez isso. Ele era profissional de marketing. Então ele fez tudo isso aí. E o Basso Padilha que contratou os grandes ídolos do Brasil no futebol, o Leônidas da Silva, que foi o maior artilheiro da Copa de 38, o Domingos da Guia e o Fausto Maravilha Negra, que era o grande grande ídolo do Noel Rosa, que era torcedor do Flamengo, e aqui eu conto esses detalhes também. Isso aí é importante, né? Porque o Noel é uma grande figura e sempre associaram ele, se eu não me engano, ao Vasco, né? Eu cheguei a conversar por e-mail com o Sérgio Cabral Pai, isso lá bastante anos atrás, que ele citou isso, que segundo o Jacó do Bandolim, o Noel seria Vasco por torcer para o time do Fausto. Porém, tem um livro de um primo dele em primeiro grau chamado Jaci Pacheco, Noel e Sua Época, onde ele tem um parágrafo que ele literalmente diz que o Noel torcia para o Flamengo, jogava futebol de botão, tá? E que tem até um diálogo, que ele pergunta para esse primo dele, o autor do livro, por que ele era Botafogo e não Flamengo como ele. E o primo até brinca, comigo é tudo preto no branco, primo. Não sei o que foi a saída que ele teve. Isso está no livro. Rapaz, Noel Rosa era Flamengo. Desse Jaci Pacheco, em 1955. E aí até eu lembro que uma vez eu comentei isso com um estudioso de música brasileira, sambista e tal. Não, eu prefiro acreditar que ele não gostava de futebol. Aliás, o último ano de vida do Noel, o Fausto estava no Flamengo. Então, você vê que... Entendeu? E aí eu pergunto, por que um autor, esse Jaci Pacheco, que havia escrito outros livros de poesia, inclusive, iria inventar uma história dessa colocando o Noel como torcedor do Flamengo em 1955, sabendo que a família iria falar alguma coisa? Nunca teve qual vantagem contestação, para né? ele fazer isso, cara? Então, assim,
Eu acho que a versão que eu tenho é essa. E olha, você que está chegando agora, você está recebendo aqui uma aula espetacular sobre Flamengo, sobre a história do Brasil. E daqui a pouco a bola vai rolar para Flamengo Independiente Medellín. Inclusive o Flamengo já escalado. Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Jorginho, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Já já a gente analisa no detalhe, joga uma lupa com o nosso observador tático, Cristiano Oliveira, o poeta Túlio, e hoje o comentarista Paulo Tinoco também, autor desta obra absurda, Flamengo, Fenômeno Nacional, já disponível para você adquirir na pré-venda no flamusica.com. .br, por favor, .com.br. O Tinoco, tivemos um almoço Tinoco também é nacional, então ele usa BR também. Exatamente. Tivemos um almoço muito agradável lá na Gávea, no Vamo, e o Tinoco, ele falou uma frase que me marcou, vai me acompanhar para sempre. Eu nem sei se é de sua autoria, mas ele, para mim, classificou o Flamengo de um jeito que eu nunca vi ninguém fazer. O Flamengo se posicionou primeiro e melhor na identidade nacional, na vida brasileira. Nos anos 30, quando eu falo que a questão, você vê, falando tanta coisa dos anos 30, e teve ainda essa situação, que era o governo de Getúlio, onde havia um Brasil pujante, o Brasil do futuro, que se posicionava a favor das coisas nacionais, e o Flamengo se posicionou como clube nacional. Outros clubes tentaram isso também. Quais? Botafogo foi um. Eu tenho revista lá que o Botafogo e Brasil pelo país, tal, aquelas coisas. Achei isso lá. Mais de uma revista, inclusive. E o Flamengo se posicionou primeiro e melhor. Então, com todos esses somatórios de eventos que eu estou falando aqui, que eu falei da gravação do hino, das músicas gravadas em homenagem ao Flamengo já nos anos 30, e isso não para. Tanto é que nos anos 50 surgiram até críticas das chamadas músicas de ocasião. Por quê? Porque o Flamengo foi tricampeão em 55, ocorrido em 4 de abril de 56, um monte de música sendo lançada, e a crítica, obviamente, que se incomodou com isso. Enfim, então, o hino do Lamartine foi apresentado no programa O Treino da Alegria em 10 de janeiro de 44, foi gravado em dezembro de 44 e lançado em disco em janeiro de 45. Foi o primeiro a ser gravado. E os outros clubes só tiveram seus hinos gravados com o advento da Copa em 50. Então você imagina, de 37, com o hino rubro-negro do Paulo Magalhães até 50, as pessoas só ouviam a música do Flamengo. Hino do Flamengo, do Lamartine. Ou você ouvia Flamengo ou você ouvia Flamengo, meu amigo. Não tinha saída. Então, isso ajuda a colocar o Flamengo na cabeça, no inconsciente popular. Eu falo dessa frase da questão do inconsciente popular. Isso é brilhante. Você pensa na galera que gosta de música, a pessoa fala assim, pô, tem música de quem? Uma criancinha de 5 anos. Tem música do Flamengo, então eu vou ser Flamengo, vou escutar a música do Flamengo. Então você falou de 32, então a gente tá há 6 anos de um evento. Sim. Pro Flamengo, né, galera? A gente tá há 6 anos de um evento pro Flamengo, porque Sim, pensa na importância de 32, com por certeza. tudo aquilo que o Paulo falou aqui. Travessia, né? E a forma como o Flamengo tem se comportado hoje no cenário nacional, o Flamengo hoje venceu barreiras também internacionalmente. Hoje a gente está comentando um jogo onde o Flamengo era conhecido como um fiasco, e hoje o Flamengo é o maior campeão do Brasil da Libertadores, 4 vezes campeão, igualado ao Estudiantes, por exemplo. Isso. River Plate. Então, assim, cara, a gente tem muita coisa, e o Flamengo continua fazendo história. Só um detalhe, o Flamengo tem música gravada na língua Esperanto. Era uma língua universal neutra, que eu tenho esse disco, cara, surreal. Em 79, com o tricampeonato de 79, porque em 79 ocorreram 2 campeonatos, né? Quando houve a questão da Guanabara, a fusão, foi feito um novo campeonato dentro do mesmo ano, o Flamengo foi tricampeão, e aí saiu esse disco na língua, no Esperanto. Dá uma palhinha pra gente, brincadeira. Não será possível. Não será possível. Deixa o seu like, se inscreva, pega o link e dispara pra geral. Daqui a pouco tem Flamengo Independiente Medellín, Copa Libertadores. E eu fico muito feliz, poeta Túlio. Nós que amamos o rádio, eu me considero, antes de jornalista, qualquer coisa, me considero radialista, me considero um filho do velho Maracanã. Minhas primeiras lembranças são em jogos do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, no velho Maraca, acompanhando o Penidaço. E me toca muito, é muito caro pra mim eu acho muito bonita a relação do Flamengo com o rádio e com radialistas, né? Recentemente, há 2 anos, vai completar 2 anos agora, é o falecimento do Apolinho Washington Rodrigues, que é um símbolo Flamengo. Você falou de Ari Barroso, outro. Sim, E, enfim, eu acho isso muito bacana, a relação do Flamengo com o rádio, né? Sim, eu, no meu caso, eu fui forjado dentro do rádio, né? Ouvindo rádio. Então. Porque 77 era rádio, o título de 78 Carioca eu ouvi pelo rádio,
E mesmo depois, os jogos não passavam. Eu morando em Macaé, não passava igual a gente tem hoje, aquele monte de... Não passava. Às vezes você tinha que correr na casa de um, fulano falou que vai passar tal. Corria para tentar ver. E era rádio. Domingo, começava a programação de manhã, um dia de clássico, por exemplo, eu ficava de manhã cedo ouvindo aquilo na hora do almoço, tinha o jogo, acabava, se ganhasse, então você ia até meia-noite, até acabar a programação, o dia inteiro. Então essa galera toda do Washington Rodrigues, eu ouvia, o Jorge Cury, que eu gostava mais. O Jorge Flamengo, loucura. Mas só que, como ele transmitia meio tempo, era um tempo ele e o outro tempo era o Valdir Amaral, eu pulava pro Jorge Zé Carlos Araújo. Caraca, hoje, aniversário do Garotinho. Um beijo, Garotinho. Parabéns, parabéns. Salve, salve. José Carlos Araújo, fenômeno Parabéns do de rádio verdade brasileiro. A grande inspiração também. E o Gilson Ricardo também, que era outro cara, o Denis Menezes, que felizmente eu pude conhecer. O Gilson, infelizmente, não consegui, mas o Denis Menezes eu conheci. Então, aqueles caras, eles entraram, falei de inconsciente popular, aquilo entra, né? E o rádio, pô, você tá ouvindo. Eu já quebrei muito rádio também, tá? É bom dizer que já joguei rádio. Você já quebrou um Osaka? Meu pai tinha um Osaka que ele ficava bolado. Não, rádio, já joguei rádio no chão, enfim, Osaka. Mas isso aí. Até eu comentei, né, que o Flamengo e Atlético agora, minha filha me deu nota 2,5 pro meu comportamento diante do Atlético. Mas isso é... Curioso que você falou de... Você viu agora? Não chamei de senhor, chamei de você, tá vendo? Eu aprendo rápido, o garoto aprende rápido. Chamando de brother. Brother, irmão. Você falou de memórias, né, do rádio, etc. Eu me lembro da memória da TV. Eu ainda sou, embora essa minha carinha aqui, né, carinha de pêssego, pô, já tenho 38 anos e eu vi a época da VHS. Tinha a fitazinha do Romário lá, né, o Romário vindo do Zico. E aí o que acontece? Ataque, né? Tinha o Globo e tinha um Ataque. E o que acontece? Nessa época aí, o Gilson Ricardo, que você citou, né? O Gilson Ricardo conta uma história de que o Romário era Flamengo. O Gilson Ricardo conta uma história, fala que tava um jogo e o Romário tava lá conversando com alguém e fala assim, quanto é que tá o jogo pra gente lá? Ele conta isso pro Sérgio Pugliese do Museu da Pelada. Exato, numa entrevista que ele foi na Tupi, eu acho, né? Sim. O Romário vai negar até a morte e dizer que é América. Eu já ouvi o Gilson presencialmente na Rádio Tupi contar essa história também várias vezes. Ele tem certeza, convicção total, né? Que o Romário era o Flamengo. Não se enganava. O Gilson não se enganava. Assim como o Jorge Nunes também não se enganava. O Jorge Nunes era o vascaíno que eu mais gostava, era o Jorge Nunes, cara. Cara, era figura. E você falou de Noel Rosa, uma relação de Noel Rosa com o Flamengo, Romário com o Flamengo. Tem mais gente que é Flamengo e que, enfim, a massa não sabe, a galera não tá ligada, que torce pro Flamengo? Rapaz, você tá falando que em termos de artista... tem muita gente, pessoas ilustres. Quais são os maiores rubro-negros ilustres, assim? Bom, falei do Noel, né? Que é algo que pouco se fala, né? Eu até encontrar essa informação, nunca tinha ouvido falar sobre isso. A Carmen Miranda, né? Que namorou o nosso remador, né, Mário Cunha, filho do fundador Zé Agostinho Pereira da Cunha, e ele levou a Carmen para as regatas. Então ela se tornou Flamengo por causa do Mário Cunha. Mas você pega a Ângela Maria, nos anos 50, os jogadores do Flamengo eram do fã-clube da Ângela. Aliás, houve uma celeuma na época, porque falou-se que a Ângela gravaria o hino rubro-negro do Paulo Magalhães, nos anos 50. E passou o tempo e não gravava. E aí começou falando, não, ela não vai gravar porque ela não queria desagradar os torcedores, os seus fãs torcedores de outros clubes. E aí começou a receber crítica no jornal, nas revistas e tal. Ela faz um jantar no apartamento dela, com os dirigentes do Flamengo, jogadores, e falando que ela vai gravar. Iria gravar o hino rubro-negro. Acontece que, na verdade, ela não gravou. Em 56, o hino foi regravado pelo João Dias, que era um outro cantor da época, e acaba que ela não gravou. Eu tentei de tudo contato com ela 1 ano antes dela morrer, né, para poder saber essa situação. Inclusive, havia um jogador do Flamengo que tinha uma queda por ela, que ela disse isso numa das suas colunas. Então, era uma informação ligada ao Flamengo, que tem tudo a ver dentro desse contexto desse trabalho. Mas, infelizmente, eu não consegui saber dela isso aí, porque logo 1 ano depois ela morreu, eu não consegui esse contato. Então, isso ela levou com ela, né? Então, assim, e tem, ao longo dos anos, né, a gente tem grandes artistas aí que torciam pelo Flamengo. O Orlando Silva, nos anos 30, era o maior ídolo da música brasileira, que era torcedor do Flamengo. E, aí tá Jacques do Pandeiro, né?
Se a gente torcedor do trouxer Flamengo. pros dias eu de queria hoje. trazer um que na verdade não era, mas que frequentava, que assim, dizem que não é, mas frequentou, né, ia lá na República Paz e Amor, que é o Olavo Bilac, né? Ele era vizinho ali, né? Ele morava perto. Mas disse que ele ia lá na República Paz e mas Amor. ele seria torcedor do Botafogo. Desligam ele ao Botafogo. Mas ele, na verdade, ele não, que eu saiba também, ele não é torcedor do Flamengo. Ele era vizinho ali. Como outros, né? O Júlio Silva, né? Que o autor da frase Uma Vez Flamengo era vizinho do Flamengo. Ele até eu tive acesso a um documento redigido por ele, né? Onde ele fala que ele via nos treinos noturnos os remadores do Flamengo saindo da água e cantando a música da Chiquinha Gonzaga, ou abre alas que eu quero passar, ou abre alas que eu quero passar, sou do Flamengo, não posso negar. Então, legal, ele narra isso, depois ele vai para Vila Isabel, ajuda a fundar o Vila Isabel Futebol Clube, A Vila aí. volta, aliás, o primeiro jogo noturno no Brasil foi no jogo da Vila Isabel, perto do zoológico, né, da área do zoológico, que eles falavam. O Júlio Silva volta para o Flamengo no início dos anos 20, ele já havia criado o Bloco do Eu Sozinho em 1919, e aí ele vem para o Flamengo para ser treinador da base no futebol, no remo e também no basquete. E em outubro de 29, ele cunha a frase Uma Vez Flamengo, junto num evento com jogadores da base, que dão esse grito aí de, né? Isso é verdade mesmo, que ele botava tipo como fosse um juramento. Exatamente. Exato. Ah. E no livro tem a foto desse dia. Dos meninos lá com ele, esse grupo. No Carnaval de 30, ele, como era uma pessoa ligada ao Carnaval, ele decora o rink da rua Paissandu com essa frase, Uma Vez Flamengo, sempre Flamengo, e até que em 1935, no Estatuto de 35, essa frase entra como uma frase oficial obrigatória em todos os documentos redigidos, como até hoje, entendeu? Todos os documentos lá. E é um cara que deveria ser mais exaltado, né, na nossa história, assim, porque ele era um Flamengo também alucinado, né? Pois e foi campeão de remo na categoria dele em 42. O maior, digamos assim, refrão, slogan do Flamengo é Uma Vez Flamengo, sempre Flamengo? Eu sempre falo, quando você escolhe uma, você parece que deixa uma de lado. Então vamos listar as melhores. Pois é. Então, essa frase, Uma Vez Flamengo, sempre Flamengo, é uma frase característica, assim, uma das mais emblemáticas. O próprio hino, né, tem grandes frases, aliás, no livro, no capítulo Inário Rubro-Negro, eu esmiuço as frases do hino do Flamengo, do Lamartine, que são muitas expressões ali pouco usuais, né? Então ali eu explico cada uma dessas frases e tal, mas tem muita música. A música do... Tua glória é lutar, de uma beleza muito grande. Pois o hino do Paulo Magalhães, aliás, o Paulo Magalhães, autor do hino rubro-negro em 1918, esse hino só é apresentado em 20, foi aprovado em Assembleia em 1921, gravado em 37. Ele, se tivesse um filho homem, seria Paulo Flamengo de Magalhães. Caramba. Então, assim, a esposa dele, que era aquela atriz Heloísa Helena, torcedora do Botafogo, deve ter ficado... eu não vou arrumar um filho. Preocupado. Aí teve duas filhas, que aliás, Bacana. eu tenho... Hoje mesmo falei com uma delas, que é uma pessoa maravilhosa, a Laila, que me ajudou muito no dia a dia sobre o pai, né? Muita história do pai, que está nesse livro, quando eu trato desse capítulo Inário Rubro-Negro. Tem a história do piano, né? O piano da Gávea, que você diz. Então, esse piano... Era um piano que ficava na sede do Morro da Viúva, no salão de baile. E aí, quando ele falece em 72, a esposa doa para o clube. Mas esse piano não foi nele que ele fez o hino, não. O pessoal sempre diz que ele compôs o hino do Flamengo. Não, porque se você pegar até pela marca do piano, aquela marca é mais recente do que 1918. Então, esse piano foi totalmente restaurado pelo clube e seria interessante que ele pudesse estar no museu do Flamengo, né? Aí cabe lá ao pessoal lá poder colocar esse piano lá, que seria... Aliás, a minha foto no livro, estou sentado nesse piano. Desse piano que você está falando aí. Espetacular. Não, e uma coisa até, o Cristiano quer falar rapidinho, quando eu fui fazer, né, nos 130 anos, eu fiz lá alguns vídeos, umas pílulas falando do hino, e aí alguns livros, né, falam que, na época tinham 4 hinos, né? E que na verdade não eram 4 hinos, tipo, pessoas fizeram músicas, né? E aí tu falou, Túlio, não, que até eu te falo, mas tá no livro lá que tinha partitura que vendia na Gonçalves Dias, e você falou assim, não, só tinham 2, na verdade, né? Porque, tipo assim, a gente pode aqui fazer uma música e vou colocar hino rubro-negro, qualquer título.
A gente coloca aqui. Mas não quer dizer que isso virou o hino do clube. O hino rubro-negro do Paulo Magalhães, ele foi oficializado em 1921, e o hino do Lamartine, pela questão popular, ele acaba meio que virando um hino do clube, porém, no Estatuto de 80, ele entra no Estatuto. Isso. Então, a partir daí, oficialmente, ele consta como popular. E os hinos de 1916, que é do Humberto Malaguti, irmão do Ulisses Malaguti, que foi um atleta do Flamengo, remou também do Flamengo, e foi atleta do Flamengo, recordista sul-americano em 21. O Humberto fez um hino ao Flamengo, enfim, tem essas músicas, todas estão descritas aqui. Então, fala disso. Porém, é aquilo, o cara cria uma música, dá o título, mas não vira efetivamente um hino do clube, né? Falou sobre o hino agora, né? O hino do Flamengo é um hino diferente do hino de qualquer outro clube no Brasil. O hino do Flamengo fala sobre força, né? Fala sobre vencer mesmo, fala vencer, vencer, vencer. O hino do Flamengo, eu acho que ele encampa tanto os anseios da população, e as pessoas elas se sentem tão agraciadas quando escutam o hino. Deve ser por isso que o Flamengo é essa força da natureza. Esse hino ajudou bastante, porque não é porque a gente acha que ele é o melhor de todos, mas outros torcedores de outros clubes falam, inclusive, do hino do Flamengo com esse destaque. Pra não ser injusto, eu gosto do América também. Não, o hino do América também eu muito gosto bonito. muito do hino do Grêmio, eu acho que até a pé do nós Lupicínio. iremos, O hino do América, ali eu falo, obviamente que eu estou falando dele, é um plágio, né? De uma música lá da Universidade de Oxford, a música praticamente todos o hino do América. a melodia. Que é o time do Lamartine, né? Que era o time do Lamartine, aliás, é uma foto célebre, né, do América campeão em 60, e o Lamartine vestido de diabo em cima de um carro desfilando pelas ruas do Rio. E o hino do Fluminense é um hino também que é do Lamartine, com o Panicali, que na verdade, a melodia do hino do Fluminense já havia sido feita em São Paulo, então ele fez essa junção e trouxe para o hino do Fluminense. Infelizmente, essa música não foi gravada, eu até procurei por ela, foi só lançada lá em partitura e tal, mas ela não virou uma gravação, né? Então, assim, esses hinos, o hino do Flamengo realmente, por ter essa questão, a introdução dela, né? Inclusive, muita gente não, algumas pessoas chegaram nesses anos de pesquisa a dizer, colocar uma situação... Essa introdução foi feita pelo Pixinguinha? Me perguntaram isso. Eu nunca achei nenhuma evidência, nenhuma nota que dissesse isso. Então, pode aparecer, é que eu digo, o futuro, ele pode ser alterado de acordo com alguma evidência que surja. Né? A gente está aí, pode aparecer qualquer coisa que diga isso. Mas até o presente momento... Você pode ter sido algum arranjador. Pois mas já teve gente que vamos dizer, provocou nessa situação. Será que foi o Pixinguinha? Que eu já ouvi falar que foi o Pixinguinha. Eu nunca achei nada que dissesse isso, que evidenciasse isso. Nunca vi uma pista sequer. Então, até o momento, não tem nada a ver com o Pixinguinha. Se daqui a pouco aparecer alguma questão... Seria espetacular. Por exemplo, o hino, aquele choro 1-0 do Pixinguinha e Benedito Lacerda, que eles falam que foi homenagem ao título sul-americano de 19. Eu tenho a biografia do Benedito Lacerda que diz, onde o autor diz que essa música, esse choro 1-0, foi feito para o jogo Flamengo 1, Vasco 0 em 1944. E esse disco é de 46, que eu tenho, inclusive. E aí eu comecei a pesquisar isso diante dessa informação da biografia do Benedito, eu fui pesquisar. E eu não achei em local nenhuma informação antes de 46 que essa música existia. Inclusive no site do Instituto Moreira Salles, onde eles mantêm lá o site do Pixinguinha, perguntei, não tem uma partitura, um rabisco de jornal ou de papel, né, alguma evidência? Não tem nada. Então, eu estou propenso a acreditar que realmente porque o Benedito era torcedor do Flamengo e o Pixinguinha era torcedor do Vasco. Entendeu? Então, tem tudo a ver com essa afirmação aí do biógrafo do Benedito Lacerda, que é de Macaé, inclusive. Não sei se vocês sabem, né? E uma coisa interessante que eu queria perguntar pra você, assim, tipo, como é que é seu processo, assim, de pesquisa, né? Tipo, vamos supor, de música, você pega ali, lançou, você tem uma maneira de catalogar, ou quando se surge um assunto, tipo assim, alguém chega e você, essa música do Pixinguinha, você fala, não, então vou pesquisar. E como é que é o processo ali de... Na medida que eu ia pesquisando, né, nas variadas fontes de pesquisa, eu ia salvando isso dentro do computador por tópico. Em ordem cronológica de data. Então, como o livro, nos seus primeiros capítulos, que vai até 1960, nos capítulos temporais, né,
a narrativa dele é em ordem cronológica, então eu ia pegando os fatos mais importantes que eu julgava importantes para estar contando naquela questão cronológica. Então aí eu pegava aquelas informações que eu já havia salvado anos atrás, porque como eu falo, essa é uma pesquisa de muitos anos, né? Então aquilo estava tudo já prontinho, esperando eu chegar no momento de pegar para escrever. E aí eu ia pegando isso, né? E bom dizer também que além dos capítulos temporais, que vai até 60, ou seja, o dia a dia do clube em paralelo com a música, com o teatro, com o filme, com a cultura, com a rádio, comportamento, com a política, até 60, há outros capítulos de temática específica. Por exemplo, Fla-Flu, História e Música. Aí eu faço todo um paralelo da questão do Fla-Flu, dos 4 rubro-negros que ajudaram a fundar o Fluminense, estão na ata de fundação, falo das primeiras reuniões do Fluminense na sede do Flamengo, da relação amistosa entre os dois no início, de todas as músicas que citam o clássico ou na letra ou no título. Tem disco, inclusive, lançado na Inglaterra, de um maestro que morou no Rio nos anos 50 e gravou lá na Inglaterra uma música instrumental chamada Fla-Flu. Assim, enfim, é um trabalho até que eu chamo de investigação, porque muitas das vezes as pendências ficavam numa pastinha, com o nome de pendência, obviamente, onde aquilo demorava meses para poder eu dirimir uma dúvida dessa. Então, por exemplo, o Flamengo foi tricampeão em 55, o título de 55 ocorreu, como disse, em 4 de abril de 56. O Roberto Paiva lança a música Meu Flamengo, Meu Brasil, que para mim está entre as top 10. Tá no YouTube essa música, Roberto Paiva, Meu Flamengo, Meu Brasil. Top 10 skate mais bonita. Das melhores da história do Flamengo, para mim. Meu Flamengo, Meu Brasil. Meu Flamengo, Meu Brasil. E o Roberto havia gravado o disco, mas estava com medo, porque o Flamengo, no primeiro jogo, ele perde do América, né, de 5-1. Ele ganha do primeiro jogo 1-0, gol do Evaristo. No segundo jogo, ele perde 5-1 e teria o terceiro jogo, onde o Flamengo ganha de 4-1 com 4 gols do Dida, né? Então ele estava com medo, imagina, vai ser um fracasso, o Flamengo perde esse título. E aí ele lança esse Meu Flamengo, Meu Brasil, em disco 78. Eu pude visitar a casa dele ele já havia falecido, a viúva, né? Me atendeu, me deu todo o acervo de disco dele, ficou para mim. Inclusive o primeiro disco, aquele polêmica, né, no Noel com o Wilson Batista, que ele canta, tá comigo, placa de presente dele com o escudo do Flamengo, enfim, ficou tudo isso daí. Tá comigo isso aí. Fiquei como... Cara, que trabalho impressionante, assim, são décadas de trabalho. Tem outra... Não, só para completar, desculpa. E nessa música, Meu Flamengo, Meu Brasil, se você for ouvir lá no YouTube, como eu disse que tem, a abertura dessa música é o gol do Valido de 44 na voz do Oduvaldo Cosi. Ao final da música, tem o gol do Dida, no Tri de 55, na voz do Valdir Amaral. Beleza, eu tenho 2 versões desse disco, onde no rótulo, num deles consta o nome do Valdo, tal, e no outro disco não consta. Tem o nosso amigo aí, o Maurício Neves de Jesus, o grande pesquisador também, que ele encontrou numa rádio aqui no Rio, um CD, deram a ele um CD com essa narração, escrito, locução de Antônio Cordeiro, que era um outro grande narrador da época. E ele me perguntou, mas você tem isso? Eu falei, olha, na minha concepção aqui é o Oduvaldo, por causa do disco, do rótulo, as notas de jornal, porém, era uma versão que, merecia investigação. Eu falei, vamos pesquisar isso então, cara. Vamos somar esforços aqui para ver se a gente consegue dirimir essa dúvida. E aí, no Museu da Pelada, fez o lançamento de um livro de um radialista, havia vários outros colegas desse radialista já de idade, eu consegui o contato, submeti o áudio para um deles, antes disso já havia mandado esse áudio para um monte de gente, e as opiniões eram diversas, para um ou para outro. E desses radialistas, desse lançamento do livro, uns 2 deles falaram, não, já trabalhei com Cosi, essa voz é do Cosi. E ainda no final da história, só para concluir, esse áudio foi submetido a um laboratório de fonética que cravou cedo do Valdo Cosi. Mas isso demorou meses, isso aí não foi rápido. Excelente. E igual a isso, tem outras tantas situações que inéditas, demandaram tá trazendo... a música inédita do Jacques do Pandeiro, chamada Fla-Flu, que vai ser gravada graças a todo um trabalho que eu pude participar também, dei minha contribuição, de uma música que estava fadada à gaveta, graças a um documento que eu achei, que eu fui chegar no biógrafo, que sabia disso tudo e casou as informações, e essa música chamada Fla-Flu, que não foi gravada, porém ela foi ensaiada no disco dele, que foi gravado em 81, que é o Isso É Que É Forró. Nesse disco ele gravou Bola de Pé em Pé, que é homenagem ao Flamengo, e a Fla-Flu foi a preterida.
Só que eles não sabiam o nome da música, eles não sabiam a letra inteira, os autores. E no documento que eu achei no setor de censura do Arquivo Nacional, trazia todas essas informações que aí culminou com isso. Eu recebo logo depois um áudio onde o sobrinho do Jackson cantarolou a melodia, ou seja, essa música foi resgatada e deve ser gravada, segundo a informação que eu recebi, deve ser gravada esse ano por um sobrinho neto dele. Não, isso é muito impressionante. Espetacular. Então o Jackson do Pandeiro, que faleceu em 82, 72. vai ter uma música lançada agora por um familiar. Olha como é legal esse trabalho. Cara, muito maneiro, cara. E como os temas, né? Vocês vão tipo, conversando, música, né? Você vai literatura, Sim. vai não Sim. sei o que, vai carnaval. Vai entrelaçando, Imagino né? como é que deve ter sido pra catalogar isso antes da internet. O trabalho que deve ter dado. E aí, falando sobre isso, né? A minha opinião sincera, depois de ouvir tudo que você falou, Paulo, é que assim, o Flamengo ajuda a explicar a história. Mas a história não consegue explicar o Flamengo. Não consegue. A gente não consegue saber onde começou ali aquela fagulha, aquela faísca onde o Flamengo se tornou essa coisa fantástica. Assim, tudo que você falou, eu falei, cara, de onde veio isso? Além de todos esses detalhes de uma conjunção de fatos históricos, de situações, há também uma questão que eu falo assim claramente. A questão da torcida do Flamengo sempre foi diferente. Diferente no sentido de engajada, espalhafatosa, de querer mostrar o Flamengo em qualquer situação. Fanfarra. Sempre teve a mania de grandeza também? Não, também. Flamengo, né? Mas isso aí a gente, né, aquela questão toda. Né, eu vou citar um exemplo aqui. Eu conversei com o rubro-negro Reginaldo Bessa, que é um cantor dos anos 60 com disco lançado. E o Reginaldo, eu perguntei, Reginaldo, por que você virou Flamengo? E ele falou que nos anos 40 para 50, ele morava na Voluntários da Pátria em Botafogo e passava o bonde da torcida indo para o campo da Gávea ver os jogos do Flamengo, uniformizada e cantando, coisa que nenhuma outra torcida fazia. Então isso gerou nele um impacto tão grande que ele virou Flamengo. Então, como eu falo, a cada música tocada na rádio, aquilo impactava quem estivesse ouvindo. Como eu falei, a questão, o Flamengo foi tricampeão em 55, com 4 gols do Dida. No outro dia, as crianças estavam pegando o esparadrapo e botando o número 10 na camisa. Então, assim, é uma questão midiática que o Flamengo, até pelo número de torcedores, isso, sabe, é campeão, vai pra rua, na música, né, a quantidade de cantores, o número de músicas, né, enfim, então isso sintetiza isso, né. Que é o amarelo lá do Tri, ele é o primeiro... Mengo, tu é o maior? É o primeiro, assim, de ter um time lançando um disco todo dedicado a ele. Dedicado a ele é aquele de lançado em 56. E o livro do Mário Filho é o primeiro também de um time... É o primeiro também, fez 80 anos, aliás, eu estou para falar desse livro em breve também, porque fez 80 anos agora, e com 4 versões, aliás, a primeira versão, que é de 45, eu consegui esse livro, para você ter uma ideia, eu mandei restaurar, até aqui no Rio, Copacabana, uma restauradora, Miriam, fez um trabalho maneiríssimo, desmontou o livro inteiro, higienização, a questão acidificação. Esse trabalho custou mais caro que o livro. É mesmo? Mas o livro está lá para mais de 300 anos, entendeu? Então, a primeira versão. A primeira versão, que saiu em 45, depois foi lançado em 63, ele morre, o Mário Filho morre em 66, né? Que, aliás, o Maracanã vira Mário Filho em 66. Que antes tinha outro nome. Era o nome de um político, prefeito, Ângelo Mendes de Moraes, que era um militar, inclusive, e muito pensa que era, não, Mário Filho, ele só vira o nome do Maracanã em 66, e depois esse livro também teve mais dois relançamentos aí, 2 edições lançadas. O que fez o Paulo virar Flamengo? Eu acho que é de outras vidas. Assim, não tem muita explicação, porque meu pai era Flamengo, embora eu não tenha lembrança dele, de alguma relação dele ligada a Flamengo. Tem um tio dele, um tio-avô, que era fanático, que falava, até no leito dele de morte, no hospital, ele falava do Zico, que eu estou falando do Zico antes de 78, que não era já um grande craque e tal, porém, não era aquele, não tinha virado o que os títulos proporcionaram. Eu acho que pode ser, a minha memória de criança não me traz isso, mas só pode ser isso, entendeu? Pode ser isso. E eu acho que às vezes tem alguma coisa espiritual mesmo, cara. Sinceramente, pode ser algo que vem de outro lugar aí, que não tem explicação. E o Flamengo e a religião? Você dedica também... Nesse livro não, porque esse livro tem 532 páginas, todas coloridas,
Então, esse capítulo de temática específica, Flamengo nas religiões, ele vai entrar no volume 2. Na parte 2, mas você tem essa pesquisa? Sim, tem essa pesquisa, onde fala do Flamengo com o Padre Góes, né? Já no Flamengo, tricampeão 53, 54, 55, o Padre Góes na igreja de São Judas Tadeu faz missas em homenagem ao Flamengo. O Flamengo foi campeão, os jogadores vão na igreja, tem um escudo aí fora, não aqui, mas eu tenho fotos lá da igreja, o escudo do Flamengo, dirigentes do Flamengo, jogadores do Flamengo. No campo, né, que ele entregava o terço. Nesse livro aqui tem uma foto do time tricampeão 55 e o Padre Góes está nela. Está nela aí em 55. Mas falo também da questão da Dona Cacilda de Assis, né, que ela incorporava o seu sete da Lira, né, no Centro Espírita de Santíssimo, nos anos 70. Era um centro famosíssimo, né, com muitas... Ela ia na televisão, né? Personalidades iam lá, jogador de futebol, político, cantores e tal. E ela, o seu sete da Lira, a entidade, era torcedora do Flamengo, fez uma música por intermédio da Dona Cacilda, que transcreveu, vamos dizer assim, essa música chamada Exu é Flamengo, gravou em disco, um compacto que eu tenho, inclusive. E eu fazendo uma entrevista também, uma conversa com um dos ajudantes dela, né? E ele fala que durante a cerimônia, o hino do Flamengo era cantado pelo grupo que executava as músicas durante as cerimônias, né? Então, falo disso, falo também da questão do Faustino Esposel, presidente do Flamengo, que há uma versão que diz que o Faustino Esposel, na verdade, seria o mentor espiritual do Chico Xavier, seria o André Luiz, seria o Faustino Esposel. Há uma versão que diz isso. Então, toda essa questão, música que cita o Flamengo dentro da igreja, de igrejas evangélicas que foram gravadas, que fala de Flamengo, que menciona o Flamengo na letra, né? Então, toda essa questão... Flamengo até no mundo espiritual exatamente, vai estar dentro do volume 2, porque não coube aqui, porque senão, você vê, 522 páginas. Ia parar onde? Não tem como, eu tive que dar um recorte forçado. Eram vários volumes. Aliás, no próximo volume eu espero falar também dos esportes amadores, que o Flamengo teve bicicleta, teve waterpolo, teve tiro. Na orelha, na imagem desse livro aqui, eu coloquei uma foto de uma arqueira do Flamengo, Lilian Collier, ela está de uniforme do Flamengo com um arco na mão. Então, assim, é algo pouco falado essa questão dos esportes dito amadores olímpicos. Halterofilismo, que era uma prática como apoio para os remadores. Então, havia competição, luta greco-romana, boxe, tudo isso teve dentro do Flamengo. Então, isso vai no volume 2. Eu quero falar um pouco sobre isso daí. Agora, para adquirir, tem duas opções aqui no flamusica.com.br. Então, a primeira que eu tô vendo aqui, né? No caso, a pessoa compra, ela recebe um livro. Sim. Né? E aí recebe aquele slipcase com a proteção. O livro, exatamente. O livro, ele vem... porque houve uma dúvida, porque a ideia inicial era fazer uma capa dura. Porém, algumas pessoas até me relataram, e eu também fiquei um pouco nessa dúvida em relação ao manuseio de um livro com capa dura, que às vezes é meio ruim. Sim. Aí eu falei, então vamos deixar a capa cartão, com orelhas, e aí eu vou colocar também um slipcase, que é uma luva, né, que a gente chama, como proteção. Então, essa questão aí do livro na versão, na opção 1, é nessa configuração, né? E já na outra configuração do livro, que as pessoas podem ver lá dentro desse site, flamusica.com.br, além do livro, a pessoa tem a possibilidade de colocar o nome dela na página de abertura do livro como uma das apoiadoras para a realização dessa obra. E, além disso, irá receber também um pôster com uma arte inédita da foto do casarão da República Paz e Amor. É espetacular. Isso aí tem uma foto e eu fiz uma outra arte em cima dela, rotacionando a imagem, trazendo ela para frente, como se fosse uma pintura. Foi bem bacana. Então, quem optar pela essa versão 2 pode, além de ter o nome na abertura do livro, também vai receber esse pôster com essa arte inédita da nossa República Paz e Amor, que o Zé Basso Padilha, o nosso grande presidente, o maior presidente da história do Flamengo, morou na República Paz e Amor também, tá?
Cara, um absurdo. Deixa o seu like, a bola vai rolar daqui a pouco, pouco mais de 20 minutinhos pro início do jogo. Daqui a pouco a bola rola e nós vamos aos detalhes da partida, a expectativa do jogo. Vocês têm certeza que vocês querem que eu comente, Claro, né? você hoje é o nosso comentarista. Vai colocar isso no livro Comentarista também. Você vai entrar no livro. Só para um detalhe. No volume 5. Mas um Sim. detalhe, no jogo, recente jogo Flamengo 4, Atlético 0, minha Aguinha filha pra você aí, deu Tino. uma nota 2,5 pelo meu comportamento durante aquele jogo, tá? Então, vê lá o que vocês Hoje vão você fazer. vai ter nota 5? Não, hoje eu vou ganhar 10. Aí, hoje você tá em casa. Tô tranquilo, hoje eu tô tranquilo aqui, vou ficar comportado aí, certamente. É, entendeu? cara, Grupo A, quarta rodada, Copa Libertadores, é o Mengão em busca do Penta Só da não Libertadores. pode perder eu tô gol na cara acompanhando. do goleiro. Aí eu não aí aguento. ninguém aguenta. É o loucura. Penta Aí tudo já quase quebrou tudo aqui algumas vezes. Não, aí eu não aguento. Aí eu não. fico revoltado. Aí não fico- dá. começo Eu tenho uma falar outra- palavras de baixo calão. Eu tenho uma outra pergunta sobre essas coisas que são ditas sobre o Flamengo e você já chegou a tocar nesse ponto. Eu queria uma explicação, só contextualizando, porque o corte depois viraliza, a pessoa nem entende qual é o contexto. O Tinoco é um dos maiores pesquisadores da história do Flamengo, tá lançando uma obra que, na minha opinião, isso que é opinião, tá? É o melhor livro, é um tesouro rubro-negro que todo torcedor do Flamengo tem que ler. E é uma pesquisa de décadas e muito séria e muito qualificada. Tinoco, você vai refutar agora a tese que a gente ouve de todo tricolor. O Fluminense é o pai do Flamengo. Não é, você diz que não é, e por que não é, Tinoco? Bom, essa questão tem um capítulo específico chamado Fla-Flu, História e Música, onde eu falo todas as questões das músicas. Falo dos 4 rubro-negros que estão presentes na fundação do Fluminense em 1902. São 4 pessoas e não 3, são 4. As primeiras reuniões do Fluminense são na sede do Flamengo. E do time campeão em 1911 do Fluminense, que vem do Flamengo, vem para o Flamengo, são 9 titulares e um reserva. O capitão e o mentor daquela equipe é o Alberto Borghetti, que remava no Flamengo. E ele, na verdade, a gente não recebeu o time do Fluminense, a gente recebeu um dos nossos. Foi um dos nossos que veio para o Flamengo para, de forma oficial, criar o Departamento de Esporte Terrestre. Porém, em 1903 e 1904, há registro, eu cito aqui, de jogos do Flamengo no futebol, mas em caráter extraoficial. Então, o Flamengo já tinha futebol extraoficialmente antes de 1911, porque essa criação desse departamento é em dezembro de 1911, que foi aprovado por conta do Virgílio Leite, o presidente que estava na fundação do Fluminense também, que é um dos fundadores. Tá? O Virgílio, como eu disse aqui no início, até me confundi um pouquinho, ele foi o cara que redigiu o Estatuto do Fluminense, ele que, inclusive, um dos que indicaram o Oscar Cox como presidente, foi o Virgílio Leite. Então, o Virgílio, presidente do Flamengo em 1911... Você já foi mentor do Fluminense, né? Podemos dizer isso. Tinha que ter uma estátua lá no Fluminense do Virgílio Leite, né? Mas tem uma placa com o nome dos 4 lá. Não, mas acho que tinha que ter Na ata dos o Virgílio 20, Leite merecia. Os 4 estão lá. O Virgílio Leite era um cara que, até porque ele já tinha a expertise como gestor associativo, os cargos que ele ocupou, então, obviamente, que ele ajudou muito lá. Mas os dois eram muito unidos no início, cara. Hoje em dia a gente não vê muito, não tem como muito entender isso. Mas naquele primeiro momento dividir presidente, né? Eles eram unidos, cara. Eles tinham uma relação próxima. O Mário Polo, que remou no Flamengo, também é um dos grandes pessoas. Um dos 4, né? Que eu falo, fundadores do Fluminense, que é o Augusto Drolli da Costa. Esse cara, ele vai para o Fluminense, depois ele segue com o Fluminense, entendeu? Ele meio que se afasta do Flamengo. Então, no início, por quê? Porque depois os objetivos eram comuns. Então, eles acabam se afastando. Então, tem toda essa relação das músicas, né? Para mim, o Fla-Flu é a maior legenda em relação a um clássico do país. Para mim, por tudo que envolve isso, né? O clássico máximo do futebol brasileiro. Pois é, para mim Falo também nesse capítulo a questão não é o derby, não? Não entendo isso assim, não. Que nome escroto, Falo, né? inclusive... Derby é cigarro. Falo, inclusive, também dessa questão do surgimento da terminologia Fla-Flu, porque muito se fala porque foi a questão do Fla-Flu pela seleção carioca, né? Que antigamente o Campeonato Brasileiro ocorria entre seleções estaduais. A seleção do Rio, em 1925, ela foi formada por jogadores de Flamengo e Fluminense somente. Aliás, choveram críticas, porque deixaram outros jogadores de fora do América e tal. E essa equipe, contrariando os prognósticos, seria uma equipe enfraquecida, essa equipe ganha da seleção de São Paulo
e aí a seleção Fla-Flu ou o combinado Fla-Flu foi a campeã brasileira com a seleção. Porém, já na década anterior existia clube chamado Esporte Clube Fla-Flu, Associação Atlética Fla-Flu, isso antes dessa questão de 25, que depois começa, né, o Mário Filho a usar muito essa terminologia Fla-Flu para a questão para designar o clássico, né, antes dos jogos, né. Na sua opinião, qual é o maior Fla-Flu da história? Olha, maior Fla-Flu da história. A gente poderia falar aqui do primeiro, ainda que a gente tenha sofrido um revés, porque era o time campeão e perdeu. Porém, se você pegar depois, aquele time ganhou do Fluminense seguidas vezes ali, inclusive de goleada. A gente pode entender que ajudou nessa questão da rivalidade o fato de ter perdido. Mas assim, cara, eu entendo que o Flamengo é o time que tem maior número de títulos em decisão entre os dois. Com esse título desse ano, o Flamengo passou à frente. Em títulos de Taça Guanabara ou Taça Rio, de turno, o Flamengo está na frente. Então aquela conversa que o Flamengo, né, tinha menos vitórias do que eles, porque eles contam, por exemplo, 83. 83, o Fluminense ganha do Flamengo de 1-0, mas o Fluminense não foi campeão naquele dia. Na quarta-feira seguinte, jogava Flamengo e Bangu. Se o Flamengo ganha o Bangu ganha do Flamengo, o Bangu seria campeão carioca de 83. Aí o Flamengo, no que ganha, o Flamengo dá o título ao Fluminense. Então, eu não entendo esse jogo. Que é o lance que até a gente já debatiu isso aqui, né? Que é o final e decisão. Eu acho o seguinte, um jogo, ainda que seja em pontos corridos, se aquele jogo derradeiro, ele determina se um ou outro vai ser campeão, eu até entendo que é um jogo decisivo entre dois que vai apontar o campeão. 83 não foi assim, entendeu? Então eles contam 83. Então, só um exemplo que eu tô dando. Mas tem vários que eles contam. Eles contam assim, mais dois. Que são competições que não previam final. Então você tinha quadrangular, por exemplo, 95 não é final, pô. Flamengo porque 95 ali ou era um ou era outro. Mas dentro do meu critério, vamos dizer, o meu critério, Paulo de Novo, eu entendo que aquele é um jogo decisivo, porque. Decisivo, mas não é final. Não é final, mas é decisivo. Mas é um decisivo. Entre os dois, um ou outro poderia ser campeão. Sim. Então concordo com eles, a minha opinião, eu concordo com eles isso aí. Só que eles contam, além de 85, eles contam mais duas decisões com igual teor, assim. E eu não considero. Então, se você for ver, com esse título desse ano, o Flamengo passou à frente deles em decisão de campeonato. Olha, esse corte vai bombar. E olha só, Tinoco, pra gente começar a falar do jogo, nas análises aqui do nosso super pré-jogo, tá quase na hora, tá no laço. Se você pudesse voltar para um momento da história do Flamengo que você queria viver, qual seria esse momento? 2 jogos. O jogo do Valido, em 44, que o Ari Barroso estava narrando o jogo, no gol ele larga o microfone e vai para a beira do campo, e o tricampeonato de 1955, que ocorreu em 4 de abril de 56, que foi uma verdadeira loucura, imagino aquilo ali. Se eu pudesse voltar, esses 2 eventos aí, eu gostaria muito de poder ter vivido aquilo. E qual foi a maior emoção que você já teve com o Flamengo? Foram muitas, né? Foram muitas emoções ao longo desses anos todos, de 77 para cá. Inclusive, esse primeiro jogo, esse... Gol do Rondinelli. Não, mas o jogo que eu vi no Maracanã em 77, novembro de 77, até hoje eu tenho todas aquelas impressões de subir a rampa, ver aquele gramado, estava chovendo no dia, aquela chuvinha, aquele gramado verdinho, aquele barulho do rádio, da sonoplastia que o rádio fazia. O canhonaço da rádio. Pois é, cara. Ecoando. Então, assim, inclusive, eu sou músico amador, né? Sempre do rock, ou rock pesado, rock progressivo. A minha vida foi sempre... Por isso, Flamúsica. Por isso, segue lá, @Flamúsica. Então, a minha vida foi sempre ligada a rock pesado, rock progressivo, e eu não ouvia música brasileira. Eu não gostava, eu era radical mesmo, aquele preconceito que eu não gostava, e eu só me permitia samba na arquibancada do Maracanã, tá? Eu só me permitia samba do Maracanã. E com o andar da pesquisa, aí sim eu comecei a ouvir mais coisa, fui ouvir coisas de choro, que eu sou apaixonado por chorinho também, a questão do samba mais tradicional,
Então hoje já escuto, tem um monte de coisa lá que eu me amarro e adoro, que a pesquisa possibilitou, que até então, se não é O ela... Flamengo ajudou a te nacionalizar. Exceções abertas musicalmente só por conta do Flamengo, Paulo Tinoco. Isso aí, entrou Pois no é. Maracanã, pode samba, saiu. Exatamente. Agora pode. Eu sou da questão do rock pesado, heavy metal mesmo, né? Do surgimento do Rock in Rio, que eu fui em 85. A galera do rock também vestindo a camisa do Flamengo. É, né? tem E tem algumas- a história daquele personagem do... Como é que é, cara? Que a força pegou. Ah, o Ed? Não, ali Qual a história aí? tem o disco, eu tenho esse disco, na verdade, a capa tá nesse... Do Iron Maiden. Da Iron Maiden. Esse disco, na verdade, ele saiu depois do advento de uso por parte da torcida deles lá. Não, mas disse que a torcida do Flamengo usou antes. tem Não, uma história, que eu não tem? saiba em relação... Eu Aham. consegui contato com o ilustrador desse disco. Inclusive, caramba. ele me deu outros desenhos que não foram utilizados, de contracapa. Eu tô com esses desenhos todos lá para entrar no seu devido momento temporal. Então, esse disco é de 2001, é o disco do Iron Maiden em 85, né? Apesar Brave do... New World? Hã? É o Brave New World. Não, é o disco de 85, o disco de carreira deles. Não sei se era, se 2001, era dessa é coisa. 2001. Não, mas a gravação é um disco pirata do show do Rock in Rio de 85. Ah, o bootleg. É, um bootleg, tal. E foi feito no Brasil. O Cris gosta também. Esse cara, inclusive, morreu. O cara que produziu, eu já soube que faleceu, mas o ilustrador eu consegui, como eu disse, os desenhos estão comigo. No momento adequado, vai estar na sequência aí desse trabalho. Mas eles usaram antes. Poucos anos antes, mas usaram. Você que é um especialista em história, em buscar história, em contar a história, qual te parece o personagem mais interessante da história contemporânea do Flamengo? E aí eu falo, sim, de ídolos, personagens, Gabigol, Arrascaeta, mas também de treinadores, Jorge Jesus, enfim, o Bruno Henrique, o nosso frasista. Quem é o grande cara desse Flamengo moderno? Quem seria o cara que estaria na capa do livro do Flamengo moderno? Dos interesses que eu tive em relação a essa questão da pesquisa é porque eu vi a geração Zico. Tá. Então, vivi aquilo tudo diariamente. Uhum. Na minha concepção, o time de 82 foi o melhor dentre todos aqueles anos. Era o time que jogou. Pode ser uma impressão particular ou uma coisa, inclusive, errônea da minha parte, mas é o que sempre me pegou. Aquele time de 82, ele foi o mais espetacular dentre esse período temporal, de 78 até 83. Legal. Eu entrevistei algumas pessoas mais antigas que viram esse tricampeonato e disseram que o time de 53 era tão bom quanto. E o time atual, dessa geração, que a gente pode dizer atual, o time de 19, obviamente, era o time que jogava o melhor futebol, o time de 19, né? Então, assim, o Jorge Jesus, ele trouxe um tipo de jogo que a gente estava muito tempo sem ver, sabe? Então, eu acho que ele pode sintetizar aí essa geração por conta do que ele conseguiu, né? Que foi uma loucura aquilo ali, entendeu? Eu concordo, eu acho o JJ o cara mais interessante. Exatamente. Acho que o Jorge Jesus é um capítulo do futebol Pois brasileiro. E aí aquela geração seguiu, tanto é que a quantidade de títulos aí, felizmente, né? E a gente não cansa de ganhar, esse ano queremos de novo, porque... Esse portal não fechou pro desespero. Pô, eu que tenho 62 anos, eu nunca fiquei 3 anos sem gritar campeão. Eu nunca fiquei 3 anos sem gritar campeão. Caramba, então... E agora seu povo pede o mundo de novo. Eu quero né? ganhar de novo. Acho que é a cerejinha que falta. Que falta. Porque o time do Jesus, falando de futebol, né? O time do Jesus, pra mim, foi o time mais influente dos últimos 30 anos. Eu não falo de ganhar título, eu falo de ser influente, sabe? Sim. Porque Impacto, né? você viu a Holanda do carrossel holandês, ela foi influente, mas ela não foi campeã. Sim. Né? O time de 82, pô. Eu só vi aquilo que ali, você tá doido. Esse Aquilo ali time, o time do Coutinho, né? Esse time do Flamengo do Jesus, ele é tão influente que mesmo as pessoas não querendo, os rivais, eles colocam como régua. Sim. Então, assim, é uma régua moral deles chegar ao Flamengo de 2019. Virou o parâmetro. Virou parâmetro. É sempre a referência, né? É a referência. Comparar qual que jogou mais, qual que fez não sei o quê. Sabe? Porque o pessoal, você estava vendo na ESPN, meu caro Paulo, o pessoal comparando o Santos do Neymar ou o Flamengo de 19. Loucura. Falei, galera, O Corinthians de 2015, Flamengo. galera, Cruzeiro de 2013. Não, gente, não cabe. Ó, Não cabe eu vou dizer nessa uma situação para complementar o que você está falando aqui, um adendo. Da minha memória afetiva, o segundo melhor time do Flamengo, eu não vou separar, né, o de 80, do Zico, óbvio, e desse de 19, era o Falcão, o time de Falcão do Internacional, Inter, né? que era o time que eu mais gostava de ver. o rei de Foi campeão Roma, em 76, cara. Timaço também. Brabo. Aquele gol que eles fazem contra o Atlético Mineiro 2-1 lá,
uma jogadinha de cabeça, toca... Porra, é uma loucura. Cara, aquilo ali, eu vi aquilo ali. 76, que eu falei, as primeiras memórias e tal. Eu lembro disso até hoje, pô. Então, para mim, o grande time, depois do Flamengo de Zico e agora esse 19, é o do Falcão, Não, e eu acho que do Internacional. Uma coisa que marca aí, até essa coisa de discussões, tipo assim, o melhor dirigente, eu acho que não é só você ser campeão, é deixar legado. Isso, né? isso. Então, o Flamengo de Jorge Jesus, ele deixou um legado. Estilo de jogo, né? Das pessoas, por exemplo, o Flamengo que começa lá com o time lá com o Coutinho, né? E tem toda... Ele deixa um legado. Sim. A seleção de 82 do Tele... Teve Globo Repórter daquele time do Flamengo dos anos 80, tá? Então, assim, você tem que ter um legado, né? Desculpa até te interromper. Não, é porque o Jesus ele tem uma explicação técnica fundamentada no hino do Flamengo, vencer, vencer, e fundamentada na história das pessoas, de cada torcedor que tá ali. Porque assim, o Jesus ficava louco quando os jogadores tocavam pra trás. Então o que ele tava dizendo intrinsecamente? Cara, se você recuar, a vida vai te amassar. Então vai pra frente, vai pra cima. Quero que você vença. Vai. Baita Isso, recado, né? isso E forjou uma nova geração. Vencer. E ninguém mais aceita hoje, por exemplo, se o Flamengo hoje, nada contra, tá? Você é torcedor palmeirense aqui, não fique chateado. Mas se o Flamengo jogasse hoje a lá Abel Ferreira, o torcedor do Flamengo não aceitaria. Ó, a barba do nosso treinador com esse negócio de fazer um gol e ficar descansando em campo, isso aí é ele que abre o olho dele. Porque foi por isso que eu cheguei em Guido Carrilho, no Mônaco, atuando com o Léo Jardim, porque eu quero ter certeza de que o Jardim consegue encampar esse discurso que o torcedor do Flamengo, que se ele consegue executar esse discurso que o torcedor do Flamengo prega sobre ser um time dominante. O Flamengo, ele quer ser dominante, ele quer ter a bola, ele quer ter as ações. Eu tava até vendo uma análise sobre isso, né, de que, assim, cara, você pega o Flamengo de Jesus, ele era um time que dominava. O time campeão em 22, até do Dorival, fez lá o losangozinho dele, era um time que dominava. Não tem essa do Flamengo, faz o gol e toma aí time... Então, assim, eu acho que falta o Leonardo Jardim equilíbrio, né?